Olá, estamos começando Mais Sucesso agora aqui na web. Depois de 10 anos na TV, nós estamos agora fazendo o Mais Sucesso na web. E um detalhe importante, tá? Eh, Se você não se inscreveu ainda na Abra, pode se inscrever na Abra, que é a Associação Brasileira de Adventistas de Negócios. Faça a sua inscrição. Hoje nós estamos tendo a oportunidade também de fazer o programa O Mais Sucesso, o antigo Mais Sucesso, mas na web. E um detalhe importante para você que está nos ouvindo aí, é que, nos tempos atuais, nós estamos selecionando vários assuntos que podemos falar aqui, para ajudar você, empreendedor, empresário, a ajudá-lo aí no seu dia a dia, nos seus afazeres e também, logicamente, a fazer a sua empresa progredir. Você sabe que a finalidade de toda empresa é ter lucro, e se é para ter lucro, é bom ter conhecimento. Hoje, nós vamos trazer uma pessoa no nosso estúdio aqui, um um amigo de muito tempo. E é um consultor. Nós já fizemos alguns trabalhos juntos na área de consultoria e ele também já participou do Mais Sucesso, o Hélio Marçom. Hélio, o Hélio tá olhando a colinha dele, não se preocupa não. Hélio, tudo bem, Hélio? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus estou bem, pronto para dar sequência a esse trabalho muito bom que nós estamos idealizando. Eu vou falar um pouco do Hélio, porque é o seguinte, o Hélio, ele, além de ser um amigo de longa data, né, foi como ele acabou de falar aqui, uma coisa interessante lá na entrada aqui, ele falou o seguinte: "Ah, o Fernando, foi amigo do meu pai durante muito tempo, né, conheci seu pai, seu Marçom, expedicionário". Você hoje também, dirige a FEB, lá de Jacareí, eu já Sim, participei com você lá. hoje nós temos uma equipe de 15 representantes fabiano e mais inclusive você, e Vamos lá. mais 10 pessoas do circo italiano, onde eu sou presidente, e a minha amiga Rosalina Ramalho é a vice-presidente. Eu conheci o pai do Hélio, o seu Marçom, chamado de seu Marçom. Seu Marçom, eu conheci, eu jogava Brás de Ferro com ele, perdia sempre, lógico. Mas eu conheci o seu Marçom, a figura muito carismática lá no colégio onde nós estudávamos. Depois, mais tarde, vim a ter conhecimento e conhecer o Hélio pessoalmente. Moramos ali na mesma região durante um bom tempo. Agora ele cresceu, foi para uma região mais nobre, né, mas o Hélio também participou do Mais Sucesso. Eu convidei o Hélio. O Mais Sucesso foi de 2007 a 2017, e eu combinei com o Hélio participar lá. Vou falar uma coisa sobre o Hélio. O Hélio Masson, ele é consultor, é especialista na área de finanças. Muita consultoria no Brasil afora aí para empresas, ajudando as empresas a descobrirem, por exemplo, a as suas os seus meios de melhorar e tudo mais. Me lembro de uma oportunidade, Hélio, que nós tivemos uma empresa e que fizemos lá a programação. Você fez a avaliação da parte financeira da empresa, e você falou: "Ó, tem alguns erros aqui, e vai dar um desconto aí de 180.000 que vocês pagam em imposto". Você lembra disso, você não lembra qual a cidade, não dizer a empresa. Mas o interessante foi que o filho do dono falou assim: aí tá minha Mercedes". Tu lembra disso, cara? Lembro, inclusive no fizemos um trabalho no Rio de Janeiro, No Rio de na Janeiro foi outra. Petrobras. O Rio de Janeiro foi outra. Nós fizemos um trabalho com uma empresa de na área de consultoria, fizemos um trabalho em empresa, depois tivemos até participação na programação. E nós deixamos de ser milionário por pouco, né, porque, estavam fazendo negociação com a, eu vou falar o nome que agora não tem mais plano de confidencialidade, estava negociando com a Petrobras. E nós fechamos o contrato, mas daí o Petrolão não deu mais tempo. Mas o Hélio é consultor, também ajudou muitas empresas a avaliar o negócio. Me fala um pouquinho do tempo que você fazia a avaliação de projetos para o Sebrae. Você Não, ajudava a pessoa a fazer, você fazia a avaliação para as pessoas levarem é, o projeto. não, acontece o seguinte, quando eu trabalhei na Kodak por 20 anos, eu deixei de ser político. Aí eu fui convidado pelos 4 diretores das incubadoras de São José dos Campos, onde eu tive a felicidade de fazer mais de 300 projetos, onde eu fiquei 4 anos fazendo projetos para as incubadoras. E muitas empresas foram aprovadas em função dos trabalhos que nós fizemos em parceria com o Sebrae, com a prefeitura, com outras entidades.
Isso foi muito bom, porque eu a cada dia que passou eu aprendi muito na Kodak também, trabalhando 20 anos lá, fui várias vezes para o Rio de Janeiro defender a Kodak, e também eu aprendi muito sendo consultor financeiro. A cada dia que passou, eu também aprendi com empresários também, né. Cada empresário que a gente encontra, a gente aprende também. Isso foi muito bom para mim, e hoje eu também continuo fazendo um trabalho financeiro em Cotia, uma empresa que chama Microquímica, hoje Hanaoka, que é uma das melhores empresas microquímicas do Brasil. Agora, você é palestrante também, já fizemos alguns inserções juntos nessa área, e você tem uma palestra muito específica que eu não vi outros consultores. No tempo do Mais Sucesso, nós tínhamos 33 consultores, inclusive outros também falavam sobre finanças, mas ninguém falava sobre uma coisa que é muito específica e própria sua, que é a questão do balanço financeiro, da como prevenir o estresse financeiro da empresa, e hoje o tema é esse, como reduzir o estresse financeiro. O que vem a ser, esse material que você tem, que é o estresse financeiro? Eu conheço parte, eu não conheço tudo, mas o que vem a ser, essa palestra e esse material que você tem, que você auxilia os empresários a eles diminuírem esse estresse financeiro? Eu criei um arquivo simples que se chama que é formação de preço e balanço financeiro gerencial. E na formação de preço tem um fluxo de caixa, é simples, né, no WhatsApp, tem um fluxo de caixa que fecha todas as contas direitinho, e tem um balanço financeiro para mostrar o lucro ou não da empresa. E importante isso aí, porque você tendo sócios, né, a empresa não vive sem a família e a família não vive sem a empresa. Uhum. Então eu fiz algumas empresas em São José dos Campos também, na Chácaras Reunidas, como também fiz em Jacareí, e continuo fazendo esse trabalho para que as pessoas se organizem melhor, para não perderem dinheiro, né, porque quando a empresa perde, a família também perde, ou quando a família perde, a empresa perde. Então é importante que haja uma união entre a família e a empresa, para que eles tenham um retorno definitivo. E também os empregados, e quando a empresa cresce, o funcionário que está lá o dia a dia, ou no primeiro turno, no segundo turno, ou no terceiro turno, ele começa também a progredir. É o que aconteceu na Kodak. Kodak foi uma empresa onde eu aprendi muita coisa. Trabalhei na área financeira de compras, depois fiquei mais 3 anos na área financeira de compras, onde aprendi também muito sobre contratos, né, então a gente vai aprendendo no dia a dia, esse trabalho que a gente faz. E também a gente tem que pensar que a gente não é perfeito também, né. Então a gente aprende quando a gente pergunta, a gente só aprende na vida quando a gente pergunta, se a gente não perguntar, a gente não aprende. Vai no médico, pergunte tudo que você tem, aí você aprende mais, Nem porque o que ele não médico nem que não ele não responda, que a é, maioria dos médicos não responde tudo. não. Agora me diga o seguinte: você avaliando o mercado, avaliando as empresas, você trabalha desde a empresa grande, já prestou serviço para empresas grandes e também empresas médias, tal, e hoje nós estamos numa explosão no Brasil das microempresas, dos MEIs, né. Mas você avaliando isso aí, todo esse período que você teve aqui, quais são os principais problemas que as empresas, enfrentam hoje na área financeira, na sua avaliação? Porque eu vi que você colocou aqui, a empresa tem que estar toda regularizada, tal, porque isso influencia, mas quais são os detalhes que você já avaliou? A empresa está perdendo porque está faltando isso. Bom, eu do meu ponto de vista, a empresa que quer se organizar, ela tem que buscar clientes bons, né. Ela tem que buscar clientes que estejam com o pé no chão, né, que tenham um lugar próprio, né, se for possível, que fique de fácil acesso também. A empresa o seu cliente, quando tem fácil acesso a você e você tem fácil acesso ao seu cliente, fica muito mais fácil a você progredir. Uhum. E isso eu levo muito, olho muito o detalhe, né, eu olho muito a posição do local, se vai dar certo, se não vai dar, se é um lugar muito difícil de passar, né, eu procuro não eu peço para os meus parceiros não buscarem lugares muito difíceis de chegar, entendeu. Aham. É muito perigoso às vezes, entende. Então tem que avaliar, tem que ter as boas amizades, né.
E isso é importante na vida, Nessa porque questão de ponto não tem essa questão também, eh, tem alto fluxo de veículos, mas não tem estacionamento, não tem como parar. Isso afeta a empresa. lógico, com certeza. É importante você, primeiro o seguinte, você tem que saber o que você precisa e o que você quer, né. Eu preciso de um carro, ou vou andar de Uber, às vezes é mais vantagem você andar de Uber do que você ter um carro. O Uber fica às vezes mais barato. Hoje eu estou andando de Uber, porque tive um problema de com o carro, e a Uber me facilita muito mais, porque eu gosto de show musical, eu gosto de ir na empresa, eu gosto de frequentar a casa dos meus amigos, né, e é onde a gente e a amizade é muito importante essa hora também, né, porque eu sei na casa de um bom amigo, ele te dá dicas também, e um amigo é para isso, é para aprender também. Você não é Uhum. perfeito, você não vai saber tudo na vida. Você tem que ter a liberdade de poder ir numa igreja, fazer uma oração, você tem que ter oportunidade de estar com sua família, né, não esquecer o aniversário dos seus entes queridos, entende. Isso é importante também. Agora a gente veio conversando sobre essa questão de dificuldade da maioria, olhando inclusive a questão de MEI. Hoje no Brasil tem um plantel de pessoas que estão empreendendo como MEI, é enorme. E a gente veio falando sobre um dos problemas que esse pessoal tem, que é a hora de fazer a composição de preços e colocar preço nas suas nos seus produtos. E você tem uma fórmula que eu quero que você explique, porque eu faço um pouco diferente para chegar no mesmo resultado, na verdade, chegar no mesmo resultado. Mas você parece quando você me falou como você faz a fórmula, eu falei assim: "Cara, é muito mais simples". Tá? Como o empresário, ou o microempresário, ou o MEI, que está lançando agora, porque o costume é assim: comprei esse copo por 10, quero ter 50% de lucro, aí então vou vender por 15. Essa é a maioria das pessoas fazem. E aí vem um erro. Aí você falou, dependendo como você faz a conta, você perde R$ 4 por 100. Como que é isso, essa história? Bom, não é difícil, é fácil. A formação de preço, desde que você também tenha o cliente, né, que você saiba comprar, né, importante você manter um estoque mínimo para atender o seu cliente. Então se você tem vamos supor, você tem um custo que você montou direitinho lá, R$ 100, e você quer 10% de lucro. Então, em vez de você multiplicar por 1,10, você divide por 0,90, que você chega no preço final. Aí você tem um lucro certo. Se você se você fizer diferente, multiplicar o valor que de 100 multiplicar por 1,10, você vai perder dinheiro. Uhum. Então é importante que você divida por 0,90, aí você tem o valor bruto total, e aí você consegue ter a margem de lucro correta. Para isso você tem que se organizar para ter a formação de preço correto. Você tem que ter um fluxo de caixa legal, o estoque que você tem que montar os preços por produto certinho, entende. Então tem que fazer um negócio muito bem organizado. Então a matemática sua aí a maioria multiplica, você divide. Então você inverteu. Eu tenho 100, eu vou multiplicar por 1,9, e aí eu acho que tem um lucro lá. Mas você faz ao inverso, você faz a não, não, é 1,10 eu falei, aí você faz ao contrário, você faz em vez de multiplicar, se divide por 1,9, daí você tirou um valor que seria: "Olha, eu quero 10% de lucro", se eu fizer essa conta vai dar um valor diferente daquele que faz a multiplicação, Sim, certo? E nisso eu tenho que inserir também, por exemplo, como eu falei, comprei por 100. Mas eu tenho que inserir todos os custos da empresa? sim. Primeiro você faz a formação de preço, que é o preço líquido, né. Depois você coloca os seus impostos, né. Se tem ICM, IPI, ISS, tudo, você coloca todos os impostos, tá. Uhum. Na formação, você tem que pegar e fazer a mesma coisa, Então eu vou ter todo esse trabalho aqui, mas é importantíssimo fazer. importância. Aí eu vou dedurar você. O Hélio tem um material pronto que você lança tudo, né, você lança tudo. Eu tenho um produto X, eu comprei por X, mas eu tenho isso aqui de gastos, tá,
até para adquirir o produto, o transporte, questão da empresa, tudo mais. Eu tenho isso aqui, você vai colocando esses dados nessa planilha e ele embaixo sai o valor. Então você determina também, eu lembro da sua planilha que você determina quanto você quer a mais de lucro, você digita lá. E vem esse material todinho lá no final. Você Sim. tem, ó, eu tenho que vender por tanto para ter aquela margem de lucro, Uhum. tirando todas as minhas despesas. Facilita mais, É. né? Eu tenho uma empresa que tem mais ou menos uns 20 produtos químicos, né, Hã. e quando eu reviso produto por produto, tenho toda a formação de preço com todo as características de custo, de despesa, de tudo, funcionários, tudo que você tem. Isso aí é muito fácil fazer, entende? Precisa se organizar. E se você se organiza, você está passando para o seu empresário, né, você está passando para o seu empresário aquilo que é certo. A sociedade é um negócio muito complicado às vezes, entende? Mas se ele tem um financeiro, que não precisa ser eu, né, que ele tem um financeiro que cumpra os detalhes, né, faça acontecer esses detalhes, a sociedade fica muito mais justa e cresce muito mais rápido. Nós não podemos com a situação, o Brasil é um país muito rico, tem grandes empresários, tem o nosso temos o agronegócio, o Brasil, a a área do Brasil é muito grande, nós temos, se eu olhar nós temos verde nesse país, então o importante é se organizar mesmo. Se você se organizar para ajudar o seu cliente, ele vai ter muito mais um lucro mais rápido do que você imagina. Ele vai o empresário é interessante, ele vai aprendendo cada dia muito mais e você aprende com ele também, porque ele vai te mostrar os detalhes, ele mostrando os detalhes, você aprende com ele. E me diga o seguinte, você, a gente começou a falar sobre isso, mas qual a importância da pessoa ter a questão do patri você sempre falou isso para mim, o balanço do patrimônio, e o que entra nisso? Bom, o patrimônio nós temos várias famílias, né, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, pré-instalações, veículos, informática e móveis. E isso é importante, porque o patrimônio, ele às vezes a depreciação dele não dá 10% do custo, mas é importante em termos de seguro. Hum. Todo mundo que tem um patrimônio, ele tem que ter um seguro para esse patrimônio, que para não ter problema, às vezes pode ter um desgaste, até fogo já aconteceu, né. Então se você tiver isso registrado e pagar um seguro sobre esse patrimônio, é muito mais tranquilo para você poder tocar sua empresa, pra você fazer a empresa progredir. O patrimônio da empresa é tão importante, porque ele é o que vai produzir o seu produto. A máquina que vai produzir o seu produto, é o controle de qualidade que vai fazer o controle do seu produto. O valuation também está em O cima do pa pad sim, com certeza. O patrimônio da empresa é a base de tudo para você poder ter um retorno que seja completo. agora você também já andou o Brasil, já viu muitas empresas, eh, você é acostumado a encontrar uma empresa que tem o patrimônio, tem tudo aqui, tá tudo certinho lá, ou é o contrário? Não. A a maior parte das empresas que eu vejo, e são empresas médias, né, a Kodak eu trabalhei, aprendi muito na Kodak, mas as empresas médias já estão se organizando, né, porque eles já estão vendo onde se perde dinheiro. As empresas pequenas, elas estão começando a se organizar, porque todo mundo quer ter retorno, todas as empresas quer ter retorno. Eles têm como é que fala? Tem uma percepção boa hoje em dia, sabe? Porque no passado era mais difícil, hoje não, você tem a parte de informática está disponível, a TV está disponível para te ensinar, muitos cursos é programado pela TV, então hoje a pessoa, você ligando a TV, procura ver coisas boas também, vá lá atrás de coisas boas, de filmes bons, vá atrás de coisas que te dá retorno, vá atrás de pessoas que ensinam coisas boas, procure escolas boas para os seus filhos, entende? Isso é importante. Você só aprende quando você vai atrás. Se você ficar parado num canto, você volta para trás, entendeu?
Agora uma outra pergunta que é importante aqui, porque é o seguinte, eu eu ainda contesto, assim, em certo sentido, eh, a questão do regime tributário do país. A importância da pessoa escolher o regime tributário correto nesse país. Porque eu já tive problema no passado de estar no Simples Nacional, que até hoje eu acho estranho você perguntar para o empresário todo mês de janeiro, perguntar: "Você quer continuar pagando 4% ou quer pagar 18%?" Porque é uma a pergunta que ocorre quando o cara sai do, por exemplo, ele sai do Simples Nacional e vai para o lucro presumido. Ele vai pagar mais imposto. Uhum, Tem aqueles que falam: "Não, depende do negócio, ele vai pagar menos". Depende muito do negócio, e 90% dos negócios ele vai pagar mais mesmo. uhum. Parece que é um castigo, né. Você já orientou muitas pessoas sobre a questão do regime tributário. Na sua formação na mente, qual seria hoje interessante para um pequeno empresário, o regime ideal para ele? Qual seria na sua opinião? Bom, eh, eu eu me formei em economia, tá, e fiz matéria em cartório, fiz matéria em sei, contigo em vários lugares também em São Paulo, e eu vejo o seguinte, essa parte eu não sou muito eu não acompanho muito contabilidade, certo, eu acompanho mais a parte financeira. Financeiro. Aham. Então, quando eu tenho alguma dúvida, ou quando vejo que a empresa tem alguma dúvida, eu vejo primeiro se o contabilista dela está fazendo tudo direitinho, eu confiro se não está tendo desvio de dados, né, entende. Então eu peço faço junto com o contabilista lá. Se eu vejo que está legalzinho, e aí eu pergunto para ele que regime que está, como é que ele está fazendo, e às vezes tem algumas mudanças que a gente faz em conjunto, mas o contabilista é a base de tudo também. Eu converso com o contabilista, a minha parte financeira. Então na formação de preço, no balanço financeiro gerencial eu faço, mas a parte essa parte eu falo junto com o contabilista da empresa. Agora eu fiz essa pergunta para o Hélio aqui, porque nós já tivemos uma experiência também de nessa parte de conta do contabilista, eh, passar um critério. E o Hélio, quando foi fazer a avaliação, viu que: "Não, mas se pegar esse outro critério aqui, a empresa vai economizar". Porque o empresário, nós empresários, nós dependemos de alguém que tenha conhecimento. Então, eu indico para você, empresário, você pode ter uma amizade imensa com o seu contador, e é sim, tem que ser, e tem que ser mesmo, você tem que ser amigo do seu contador. Mas é muito interessante você sentar mais vezes com ele para entender todas as coisas, o que está chegando de imposto para você pagar, o que que é o imposto que está pagando ali, o que que é. O empresário de hoje ele não pode se omitir e falar: "Bom, deixa na mão lá e depois vê como é que fica". Porque quem tem esse critério de: eu deixo na mão do contador, depois mais tarde a gente vê como é que fica", é uma empresa que está fadado a, lá na frente, ter problemas financeiros. Porque pode escapar algum tipo de pagamento que era para ter feito e não foi feito. E aí você não tem que ficar falando com o contador só para apagar incêndios, né. E aí o trabalho que o Hélio faz de chegar numa empresa, e você foi numa empresa, a gente teve junto, aliás, tivemos mais de uma empresa juntos, que detectamos que havia falhas, não estou falando do contador, estou falando falhas até de orientações, de pagamento que estavam sendo feitos ali, que poderia ter sido evitado numa, numa auditoria. E aí eu te pergunto: "Hélio, como que anda as suas auditorias?" Porque você faz auditoria até hoje ainda, né? É, eu faço eu gosto de fazer uma auditoria acompanhado, sabe, eu não gosto de fazer sozinho. É importante você ter um parceiro para fazer a auditoria junto. Com relação à aquisição de material também, às vezes não é vantagem você importar, porque como eu também fiz algumas análises pela Kodak em Santos, com a empresa Ormínio Maia, que era a importadora, às vezes não compensa você importar, porque leva muito tempo. Então é importante você achar um produtor nacional que forneça na mesma qualidade um o material que tem no próprio país. Então, eu não gosto muito de ficar
que um produto fique que a matéria-prima demore muito para chegar na mão do fabricante, entende. Eu Uhum. sou um pouco eu fico um pouco na defensiva, não porque eu queira, mas pela condição do país, entendeu. Aham. Eu me lembro também que nós fomos fazer uma consultoria, aí eu acho que você não estava nessa aqui, depois que eu fui conversar com você. Ele falou uma questão de olhar aquilo que tem interno. Nós como brasileiros, muitas vezes nós olhamos assim: "Ah, se é importado é bom. Ah, importado é melhor que brasileiro". E tem muita empresa fabricando coisas tremendas aqui no Brasil. E eu fui fazer uma não era consultoria, fomos fazer uma reunião de um negócio que a gente ia participar, e aconteceu o seguinte: quando cheguei nessa empresa, eu descobri que existe um organismo no Brasil, uma um um é uma organização na área de petróleos, que preocupado com o mercado de importação de peças e componentes para navios, para, rebocadores e tudo mais, o Brasil tomou uma decisão: "Vamos nacionalizar a maioria das peças, principalmente as mais importantes". E essa organização, ela andava o Brasil buscando fabricantes de produtos. Eu pegava, por exemplo, pegava aqui um tipo de material de um eixo, alguma coisa assim, que era importado. Então eles buscavam no Brasil uma empresa que podia fazer algo semelhante, davam 2 anos para desenvolvimento e depois um contrato com a indústria naval para aquele produto agora para não ser mais importado, não ter mais dependência lá de fora, e um produtor aqui dentro do Brasil que foi formado, foi orientado, e aí entrava até universidades para dar orientações, engenharia e tal lá, para que aquele produto fosse fabricado no Brasil. Foi um avanço tremendo, tremendo a nível da área naval. Se você observar a área naval brasileira, ela tem uma certa independência hoje, por causa de um programa igual a esse, tá. Você colocou aqui sobre o ativo fixo. O ativo fixo serve para qual nível de empresa? Todas as empresas podem prestar atenção no ativo fixo? Sim, todas devem prestar atenção no seu ativo fixo, inclusive fazer seguro de todos eles. Um detalhe importante estar falando sobre a questão do patrimônio: o patrimônio serve para a valorização da empresa, inclusive na busca da empresa, se aquilo está registrado, se aquilo, ó, o patrimônio da empresa, ela está certinho, bonitinho, faz parte de um documento, falando: "A empresa tem isso", facilita até a busca eu não vou dizer créditos, vou dizer de incentivos, de investimento, porque é uma diferença, né, Hélio, a questão de pegar dinheiro no mercado e eu pegar investimentos. Eu pego um dinheiro para pagar uma conta é uma coisa, eu pego dinheiro para aumentar a empresa é outra. Sim, e o patrimônio ele serve até como você entrar como seguro dele, entende. Você vai ao banco, você fala: "Eu tenho tal patrimônio", e entra como seguro para você ter um empréstimo de uma não só de um banco, mas de uma empresa de crédito, entende. Uhum. De uma Porque o patrimônio ele normalmente ele pode fazer parte do custo, dependendo do tempo de depreciação, cada item tem uma sua depreciação, né. E ele pode fazer, sei lá, 5, 10% do custo, mas isso tem que ser feito tudo arrumadinho, registrado, calculado, tempo de depreciação, né. E tem aqueles que é a mesma coisa, se você tiver um equipamento que não está registrado, seu contabilista pode dar entrada nele, entendeu? Pode dar Uhum. entrada nele com uma nota fiscal, porque você coloca ele como Hã. seguro também, E fazendo parte do seu fazer patrimônio, parte do aumenta patrimônio, o valuation da empresa. aumenta o valuation da empresa. Falar em valuation, a gente fala muito de valuation. Você sabe o que que é um valuation? A gente vê muito isso, tem um programa, mais na internet hoje do que na TV, mas tem um programa em que as pessoas chegam lá e falam assim: "Ah, eu quero X% de dinheiro em troca de 10% da minha empresa". Tem uns valuation muito maluco. Tem um cara, uma vez assim, eu vi um cara pedindo 2,5 milhões para a empresa dele. A empresa dele era só uma ideia. 2,5 milhões por 10%. Eu falei: "Mas da onde você tirou um valuation desse tamanho?". Então, quais são as ferramentas, o que que eu faço para falar: "Estou fazendo um valuation de uma empresa real".
É, porque você já fez isso pra O alguma empresa. o valuation tem algumas, algumas prioridades, tá. Primeiro você tem que ter qual o valor do seu patrimônio. Sei lá, tem patrimônio, meu patrimônio é 10 milhões, tá. Mesmo que você pague aluguel, mas o patrimônio, máquinas, equipamento, móveis, utensílios tem que estar lá. Então você tem um valuation, você tem o valor do seu patrimônio, né. E daí você tem que ver também, a carteira de clientes que você tem. Qual a rentabilidade, quanto que você vende, quanto que gera todo mês ou todo ano as suas vendas. Vendas brutas e vendas líquidas, que te dá o retorno. Uhum. Então, para você ter um valuation completo, se você tem que ter o patrimônio, o valor dele, né. Saber o quais as quais os bancos que você tem conta, que você tem esse acordo, né. Então é importante que você tenha a essa facilidade, né, de poder fazer esse valuation. E Carteira de cliente entra no valuation? lógico, o quem vai fazer com comprar a sua empresa, ele quer saber quantos clientes você tem, quais são os majoritários, onde fica o majoritário, você exporta, que tem que saber de tudo, né, para alguém adquirir sua empresa, ele quer saber de tudo. É, e do outro lado também tem um detalhe importante que é o seguinte, lista de cliente é uma coisa, carteira de cliente é outra, viu. Ah, po como assim, Fernando? Ah, você tem uma lista de clientes, ó, tem uma lista de clientes aqui. Aí você fala: "Ó, minha empresa vale tanto porque eu eh, tenho aqui 5.000 clientes na minha lista de clientes". É uma coisa. Você tem negócios que realmente realizaram com aquele cliente, aí é carteira. Eu penso assim, Hélio, há uma diferenciação. Eu posso chegar e querer superfaturar minha empresa, supervalorizar minha empresa. Fala assim: "Olha, eu tenho uma lista aqui de clientes de 5.000 clientes, tá aqui". Ah, isso é uma coisa. Com quantos você fechou o negócio? Eu pra mim na minha ótica, a carteira é minha com quem eu fechei. Sim, Lista é uma outra coisa. sim, lógico. O importante é que quem quer adquirir sua empresa quer saber qual o lucro líquido que você tem mês a mês, e qual o lucro líquido você tem durante um ano. Porque ele não vai comprar ou investir sem saber o lucro líquido que tem. Ele pesquisa direitinho todos os itens, então você tem que dar todas as informações, tem que mostrar números, ele tem que ver o seu histórico, quantos anos você está no mercado, quantos clientes você tem, é tudo. Quem compra quer saber de todos os detalhes. Uhum. Todos os detalhes têm que ser informados para o novo o novo proprietário. Tá, e inclusive aquilo que você tem, em banco, tanto a receber ou a pagar. Sim, Então, eh eu estou puxando essa história porque, o maçom faz esse tipo de avaliação nas empresas, né. E não dizendo, como a gente brinca às vezes, não dizendo o santo, né, não dizendo quem é, nós fizemos uma avaliação esses dias esse tempo, alguns meses atrás. Conseguimos trazer da empresa todo o material, todos os relatórios para dar uma avaliada na empresa, e lembro que a gente chegou e falou: "Olha, essa empresa vale tanto, vocês conseguem trabalhar nessa faixa aqui". Eu já tive uma vez, Marson, uma pessoa que nos procurou para fazer consultoria, em que ela tinha, por exemplo, ela tinha, dentro da empresa, a área de fabricação, e ela foi convencida de que terceirizar era melhor. O que você acha disso? eu acho interessante, né, só que quando você terceiriza muita coisa, eu acho que tem um pouquinho de perda. Eu não sou muito eu não sou muito favorável em terceirizar, eu gosto de ter aquelas pessoas, aqueles funcionários que estiveram tanto tempo comigo e me ensinaram também, né, você aprende com seus funcionários, como produzir. Eu sou mais pé no chão. E eu não gosto muito de terceirizar não, sabe. É Eu ainda gosto de ter os funcionários ali trabalhando, eu gosto que as empresas tenham funcionários trabalhando, sejam treinados para produzir mais, né, atender bem os clientes, as visitas que tem, acompanhamento, o supervisor cada supervisor na sua área certa. Eu sou mais pé no chão. Eu não sou muito de eu não sou de terceirizar. terceirização, né. E um detalhe para você que está pensando em terceirizar,
e vou trazer uma notícia aqui. Nós fizemos aqui, ó, no Mais Sucesso nós apresentamos, lá no passado, a Faculdade do Empreendedor. Falamos de um projeto que nós vamos desenvolver da Faculdade do Empreendedor. E um amigo empresário viu e falou: "Fernando, eu estou desenvolvendo um projeto semelhante ao seu, só que eu estou com tal empresa, uma multi, e o apoio de tal empresa e tal empresa. Eu gostaria que você participasse". Nós participamos. E ali eu fiquei sabendo uma coisa que eu não sabia. Você pensa assim: "Ah, tá bom, eu vou terceirizar aqui". Terceirizou. Então eu vou me livrar da CLT. Eu não pago mais, eu vou pagar agora um contrato. Eu terceirizei, tá aqui um contrato. Você vai prestar tal serviço, tá bom. Você vai prestar tal serviço, daí de um tempo você fala assim: "Bom, eu não quero mais essa empresa, então eu vou dispensar essa empresa aqui, não vai dar mais". Você sabia que ela pode entrar na justiça e requerer todos os direitos como CLT? Assim como o representante comercial também. Então, é um detalhe importante é isso, você tem que observar, a terceirização é bom? É bom, desde que você siga todas as regras da terceirização. E regra da terceirização, o seu contador vai te passar: "Olha, você não", algumas delas eu vou te falar: "A pessoa não tem horário fixo, ela não tem que bater cartão", aí ela não é terceirizada. Ela não tem, por exemplo, obrigações de período em que ela tem que trabalhar ali. Ah, não, você é obrigado a fazer, ela vai ter metas, ela vai ter ali uma tarefa a desempenhar, mas ela não tem obrigação de bater ponto. Quando você começar a bater ponto e você exigir de um terceirizado que ele bata ponto, ele pode entrar na justiça, inclusive com todo o direito, porque a partir do momento que você quer agir com o trabalhador, como se ele fosse uma CLT, mas pagar ele como um contrato, ele tem direito de solicitar uma revisão disso e pedir ali uma indenização para você. E nunca é bom pagar a indenização. Eu falo para meus filhos: "Nunca peçam desculpa". Aí minha esposa fica doida da vida: "Pô, você está ensinando os filhos errado". Eu falei: "Não, é que para você não pedir desculpa", e eu sempre falo: "Não erre, pensa bem antes de fazer as coisas, porque se você pensar bem antes de fazer as coisas, você não vai errar". E quem não erra, tô dizendo, não comete erros, evita de ficar pedindo desculpa, é nesse sentido. Eu queria comentar mais um item, Fernando. Vamos lá. Eu acho importante também, quando você tem uma empresa ou os empresários que atuam no nosso país, eu acho importante também que eles, tragam pessoas da família para participar da empresa, sabe. Porque a pessoa vai ficando mais velha, ela vai deixando coisas passarem, né. E ela também quer se aposentar, ela quer passear, ela quer viajar, porque ela já trabalhou muito. Então acho que no tempo certo, a família tem que participar, desde a esposa, dos filhos, dos netos, para dar continuidade àquela empresa. E aí fica muito mais fácil organizar, fica muito mais fácil os filhos, os netos conhecer os funcionários que estão lá. Então isso tem um tempo, né, de treinamento também. É um treinamento para a família. Eu sou muito favorável que a família siga os passos eh, dos seus pais, dos seus avós, Os fundadores. dos fundadores da empresa. Isso é muito bom, dá uma segurança muito grande para o país. A moça mais rica do Brasil, inclusive está na nossa revista, então você que está aí da Abra, você recebeu a revista. É esse mês de julho, que nós vamos lançar a revista, você vai contar de um artigo do Hélio Marçom, que eu convidei ele, ele não conseguiu, nos entregar o artigo, porque está sempre correndo. Mas ele vai ter lá na revista Abra, nós vamos ter desse mês, revista Abra é eletrônica, você pode entrar no site da Abram também, abram.com.br, Abram com 2 A, tá, depois a gente coloca um GC aqui, e ali você tem informações interessantes, inclusive as nossas revistas, que são enviadas via web do Brasil inteiro, quem quiser tá recebendo, tá bom. Tem o Guia Seven também, né, que nós criamos. Tem o Guia Seven, o Maçom participou comigo. O que que é o Guia Seven? É uma busca de empreendedores, empresários, negócios, e que você vai, se você está no Abra, você pode se inscrever no Guia Serve, tá, que já tem link. Se inscreva, você já cai dentro da plataforma do Guia Serve. E digamos que você está aí, digamos, aqui em São José dos Campos,
e você precisa alguém que faça algum serviço ou te venda algum produto. Bom, informática, vamos pegar informática, então você vai digitar lá: "Informática São José dos Campos", região, né, e ele vai fazer uma lista daqueles que estão cadastrados lá no Guia Serve. Essa foi a ideia inicial nossa já há alguns anos, né, desenvolvemos material, tá aí, tá à disposição das pessoas. E eu falei da revista Abra, que o Marson vai nos brindar também com uma matéria sobre isso. Eu vou pegar no pé dele, que já mais de um mês que a gente conversou, e ele realmente estava na correria, mas esse material aqui é muito importante, nós temos também, tá bom? Bom, Marson, você falou da questão da família, é importante a família participar. Agora, em que momento que você põe o seu herdeiro para trabalhar? Porque hoje em dia o que acontece é o seguinte: "Ah não, eu vou poupar, eu batalhei tanto na minha vida, eu vou poupar o meu filho, ele vai estudar, ele vai fazer as coisas, para ele escolher o rumo dele. Mas você tem uma empresa pronta, que momento você acha que Bom, aquele jovem tem que entrar na empresa para aprender a empresa?" eu vou contar como começou a minha vida desde criança, que eu morei na roça, meu pai tinha carro de boi, né, perto de Jacareí, e eu lembro que meu pai, do quarto dele, ditava, quando eu estava no grupo escolar, ditava para mim escrever. Então, eu eu vejo que o ensinamento, o que a gente aprende na escola, é a base de tudo. Então, nós temos que primeiro ter que nossos filhos e netos Ah, estudem, uhum. aprendam, façam a escola, façam o o grau, segundo grau, façam faculdade, entende? Depois que tudo tiver, às vezes não, às vezes tem filhos que têm uma habilidade muito grande e se formou no colégio ele já está apto. São casos importantes também. Mas o pai, o avô e o pai, que são os precursores, eles têm que saber, têm que dar estudo, escola boa, e que eles tenham resultados bons também, né. Tem que seguir os passos dos filhos, né, para que eles possam assumir uma empresa, porque assumir uma empresa é um negócio muito sério, porque vai cuidar de funcionário, vai cuidar da empresa como um todo, vai cuidar de clientes, né. E isso aí é importante que a família siga realmente essa direção. O treinamento, né, de quem vai te suceder, lógico, não é você eliminando a educação. A educação é primordial. Eu só conheço um empresário que ele falou: "Olha, eu preferi ganhar dinheiro do que estudar", e ganhou muito dinheiro, mas, são exceções. O estudo é interessante, é importante, e também ter essa quando você falou, trazer a família, trazer a pessoa para dentro da empresa, é importante você trazer aquele que você está treinando, para já ir conhecendo, e o estudo que você pode incentivá-lo, aí vai de gosto também, porque se ele entrar na sua empresa, entrar trabalhar junto com você, ele vai tomar gosto por aquilo que você faz, e lógico, ele vai procurar inclusive educação que vai ajudá-lo a desenvolver aquilo. E, lógico, é uma continuidade da sua empresa, assistida e tudo mais, mas é coisa que a gente tem que fazer. Hélio, nós estamos já quase no nosso tempo aqui, quero que você dê, falando para aquela câmera lá, você dê a mensagem, aquela de cima ali, você dê a sua mensagem para o nosso amigo, essa aqui que é a sua, essa aqui. Bom, eu queria primeiro agradecer a participação nessa entrevista, do meu amigo Fernando, que há muito tempo a gente já se conhece. Eu queria desejar a todos um ano de paz, de saúde, e que todos aproveitem tudo aquilo que nós dissemos aqui. Nós estamos aqui falando com muito carinho para todos as família, para todos os empresários do nosso país, que está passando por um momento muito sério, mas nós temos que realmente dar continuidade aos bons políticos, aos bons governadores, aos bons defensores da nossa pátria. Temos que honrar nossa bandeira verde e amarela, para que o Brasil chegue num patamar
melhor do que está hoje. Eu tenho a liberdade de poder falar, porque aprendi muito com meu pai. A esse meu eterno herói, e foi o meu melhor amigo. Muito obrigado. O Marçom se emociona porque o pai dele participou da guerra, trouxe muitos exemplos e foi um pai que seguiu, ajudou, fortaleceu a família e um brasileiro que estampava no peito o seu amor pela pátria, porque não é fácil, uma pessoa sai do seu país em outro país para defender a pátria e depois quando vem mantém os princípios. Eu quero agradecer ao Hélio aqui porque está conosco aqui, por estar nesse programa. Lógico, o Hélio tem a consultoria dele, H. Marçom, vou colocar depois lá embaixo aqui, a H. Marçom Assessoria. Assessoria, eu vou colocar para cá para vocês aqui, e nós agradecemos a participação de você que está aí do outro lado, mandando a sua opinião, mandando também a sua sugestão daquilo que você deseja assistir aqui no Mais Sucesso Agora na Web. Esse é um ponto importante. Agradeço ao Hélio, inclusive, de estar com a gente aqui, inclusive, não vai parar aqui, nós vamos ter muitas outras reuniões ainda, muitos outros eventos aqui em que o Hélio vai estar participando conosco. Então, um forte abraço para todo mundo e, como eu sempre disse, eu desejo que você tenha muita paz, muita saúde e muitas vitórias. Até o nosso próximo programa. Uma boa semana para todos. Ok.